Quando você recebe esse soco, eu só estou citando esse exemplo. Deus que nos livre e guarde. Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões para você, peixes, com a graça e misericórdia de Deus, que seja um excelente mês, o mês de fevereiro para você. Já estou com o baralho embaralhado para a gente acelerar aqui, fazer as coisas de um jeito mais rápido, ok? Quero já passar também aqui a tua frase, já mentalizei, já me sintonizei com a tua energia. É a seguinte frase, ó, sou uma nova pessoa em Deus. Sou uma nova pessoa em Deus, ou seja, que Deus renove você, que Deus mude você, para trazer cada vez mais boas coisas para a tua vida, boas coisas para o teu interior, te transformar em uma nova pessoa, muito mais feliz, alegre e sintonizada com Deus. Amém? Você, já vou começar a tua leitura, mas só quero dizer, você ficou em 11º lugar, ou seja, um dos signos que menos deram likes, não é? Foram 74 mil, quase 75 visualizações o teu vídeo e 9.600 likes. Ou seja, se os 74 mil tivessem dado like, você estaria no primeiro lugar da lista de signos a serem postados, ok? Deixa seu like aí, arrebenta de dar like, que se você der mais like, com certeza você vai estar entre um dos primeiros para receber a previsão do seu signo, ok? Vamos às previsões aqui para você? Então vamos lá, baralho na mão e bora lá. Diz que você está tentando, você está fazendo um esforço para aperfeiçoar a maneira como você se comunica. Talvez por questão de trabalho, talvez porque você acha que você não está falando tão bem quanto poderia, não está se expressando tão bem quanto poderia. E aqui eu vejo você tentando fazer um certo esforço para falar coisas mais positivas. Pode ser que você, às vezes, ache, eu não estou... eu estou em falta de elogiar fulano, elogiar meu filho, elogiar minha esposa, elogiar meu esposo, ou elogiar meus clientes. Enfim, é como se você sentisse que você precisa mudar o seu jeito de falar. Isso te incomodasse um pouquinho. Já apresenta aqui na tua energia, tá? Então, vejo você com muitas preocupações a respeito de alguma localidade longe. Em alguns casos, saiu a carta do navio, em alguns casos pode ser viagem, tá? Às vezes você com certo receio de alguma viagem que você precisa fazer, de algum lugar para o qual você precisa ir. Mas aqui a minha intuição fala, parece que você está preocupado com algum lugar. Em alguns casos, por exemplo, minha família mora em um lugar que está tendo terremoto, ou que está tendo muito roubo, aí você fica preocupado, nossa, estou preocupado com aquele lugar em que a minha família está, que o meu filho está, ou esse tipo de coisa. Eu te sinto como se você, a minha intuição fala, como se você se preocupasse com algum lugar, entendeu? Traz essa energia, estou preocupado com a minha casa, estou com medo de bandido entrar, citando exemplos, tá? Se você tem questão judicial, tá um pouco difícil, carta da foice, cuidado, porque há uma certa tendência a alguém conseguir fazer alguma coisa aí que vai dar uma virada negativa para o teu processo. Presta atenção, viu? Muito cuidado, em alguns casos até perder o processo neste mês, infelizmente, tá? Mas eu vou tirar um conselho para você daqui a pouco. Saúde, carta do cão aqui, que dentro de todo o contexto fala de regeneração, restituição. Vejo você até uma pessoa com mais energia, querendo fazer mais coisas do que o comum. Traz uma energia boa para você. Se você tem algum problema ou passa por algum tratamento, você vai sentir um salto em termos de melhora, tá? E é uma melhora do próprio organismo. Parece que o próprio organismo responde bem às situações.
Aqui fala assim de mensagens que a espiritualidade te manda, de coisas que você sente que você precisa fazer, tá? Carta do Cavaleiro, aqui dentro do contexto, enfim. Um pouco de cuidado, diz assim que não é um mês para mudanças radicais. Carta do Rato, eu vejo você querendo fazer alguma mudança radical na tua vida. Quero sair de um emprego e ir para outro. Quero trocar de lar, quero trocar de casa. É alguma coisa grande que você quer mudar na tua vida que fala, não é hora, tá? Você tome cuidado, vigie, tente agir de um jeito mais padrão neste mês, ok? Ó, diz que uma pessoa da família que estava afastada vai se aproximar, tá? A tendência é que seja uma figura masculina. Ela vai se aproximar, mas aqui é como se você estivesse com um certo receio de alguém da família que perdeu o contato ou com você ou com outras pessoas, alguém que se recolheu demais ou que não se abria muito, que não falava muito e de repente essa pessoa vai se abrir mais e vai interagir mais com as pessoas, tá? A minha intuição fala assim também, em muitos casos é uma pessoa depressiva ou que está passando por uma fase um pouco triste, mas essa pessoa vai ter uma virada, ela vai começar a se abrir um pouco mais e ter um interior mais leve e light. Mas isso, não vou nem te mostrar a carta porque a mensagem é totalmente da intuição. Então não tem nem carta aqui para te mostrar. Tá? Ó, vida amorosa. Carta da cruz. A cruz fala de alguma situação que você vai ter que saber lidar com certa fé em Deus. Como Cristo foi crucificado e precisou ter muita fé em Deus para passar por essa prova, a cruz aqui representa também algo que vai testar um pouco a tua fé dentro da vida amorosa, mas eu vou ver no decorrer da leitura, ok? Diz que você suspeita de algum benefício que alguém te traz, tá? Alguém vai te ajudar em alguma coisa, só que você vai ficar com o pé atrás, tô achando que essa pessoa está me ajudando com segundas intenções. Aqui traz essa energia, tá? Ó, a raposa, como se alguém quisesse algo em troca. É a energia que traz aqui para você. Eu vejo você uma pessoa mais sóbria emocionalmente. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui diz que você está numa fase da tua vida, por um lado é bom, por outro é ruim. Você está em uma fase da tua vida que você esquece um pouco das pessoas ao teu redor. Diz que você, a carta da torre, você se fecha. Você passa por uma fase que você se preocupa muito com você. E aqui está falando muito mais a nível amoroso. Eu vejo que na vida amorosa você tende a dar mais prioridade a você. E você presta atenção no que eu vou te dizer, porque eu vou dizer com todo o carinho e respeito, mas você tende a diminuir o sofrimento do outro. O que significa isso? Por exemplo, às vezes a pessoa amada, ela está triste com alguma coisa, vamos supor. E às vezes ela está triste, às vezes ela está devastada, não que esteja, vou ver aqui se ela está, mas estou citando o exemplo. Às vezes ela está devastada. E você, nessa situação, às vezes a pessoa está triste, está péssima. E você acha que não. Ou você fecha os olhos. Eu não quero saber. Às vezes você passou por uma situação muito triste, muito frustrante, ou você está passando por questões dentro do teu interior. É como se você fechasse os seus olhos para a situação da pessoa amada, às vezes até pro sofrimento da pessoa amada, tá? Não que você seja egoísta. Alguns aqui eu vou dizer que são, realmente, mas é minoria. Depende dos seus outros signos. Mas o que eu sempre explico? Se alguém te dá um soco, vamos supor assim, tem 3 pessoas, você e mais 3, e vem um bandido, esse bandido dá um soco na cara dos 3. Quando você recebe esse soco, eu só estou citando esse exemplo, Deus que nos livre e guarde, é só um exemplo, tá?
Quando você recebe esse soco, a primeira coisa, você vai sentir dor. Nesse momento que você sente dor, você não tem tempo para pensar, ai, fulano que está ao meu lado também recebeu um soco, ai, fulano que está do outro lado também recebeu um soco, coitado dele, coitado dela, vou ver se ele está bem, vou ver se ela está bem, vou socorrer ele, vou socorrer ela. Naquele momento você não tem tempo para isso, naquele momento você olha para você, ai, eu tô com dor, eu senti, fulano me deu um soco, ai, deixa eu olhar pro espelho aqui, deixa eu olhar pro vidro para ver se eu tô roxo, o que aconteceu comigo, ou seja, você tem um tempo ali para se recompor. Porque quando a gente sofre, a tendência é a gente pensar primeiro em nós, né? Quando aquela dor está muito intensa, antes você vai pensar em você do que pensar nos outros. Na vida amorosa, o que a minha intuição fala é que você já passou por tristezas, por decepções e por frustrações, e você está nessa fase, você tem dificuldade de olhar para o lado e enxergar o sofrimento do outro. Você enxerga primeiro o teu próprio sofrimento. E isso acontece na vida amorosa. Por um lado, é uma coisa necessária para você olhar para você. Por outro, você tem que observar que a outra pessoa também tem as tristezas dela, tem o sofrimento dela, tem as decepções dela, e você está fechando um pouco os olhos para perceber o que o outro está passando. E quando você faz isso, você tem uma desvantagem, você não consegue entender direito a outra pessoa. Porque você fecha os olhos e você começa a pensar, ai, porque eu sofri, ai, porque fulano fez isso para mim, ai, porque fulano fez aquilo outro para mim. Tudo é eu e você. E quanto mais você pensa em você e não pensa no outro, menos você entende o outro. Mais você vai criando uma história na tua cabeça e vai se esquecendo de reparar em alguns detalhes naquela pessoa que às vezes te ajudariam a perceber a situação pela qual você passa. Você viu que profundo que saiu aqui a tua leitura? Isso se você se relaciona e se você não se relaciona também. Porque se você não se relaciona, você está nesse momento de se fechar para suas próprias dores, tá? E quando você se fecha para suas próprias dores, você tem uma certa dificuldade de se conectar com novas pessoas, você que não se relaciona. Então você pode passar por uma fase que você sente assim, nossa, eu estou com dificuldade de amar de novo. Por quê? Porque você, a certo ponto, você se fechou nas suas próprias dores. É o que é simbolizado aqui pela carta da Torre, entendeu? Apesar de que eu sinto aqui que você já sofreu mais, mas ficou é como quando vem um vendaval. O vendaval veio. Às vezes o vendaval veio e ele foi embora. Quando ele veio, a terra subiu. Por mais que o vendaval já foi embora, a terra ainda não se aquietou. Ela ainda está caindo, ainda até ela se aquietar. Então você está nessa fase. Às vezes o vento já passou. Às vezes a situação que provocou a tristeza na tua vida já passou. Mas ainda as coisas não se assentaram direito. A poeira, a terra não aplanou direito, entendeu? Aí é isso que é muito simbolizado aqui para você. É muito profunda a sua leitura a nível de amor, né? Ó, aqui fala para você vida profissional se você não trabalha, tá? Aqui diz assim que você tem sonhos que são engavetados. Infelizmente, ainda você tem muitos sonhos, mas você tem dificuldade de realizar. Carta do livro, ó. As coisas estão muito no papel e pouco na prática. Então presta atenção nessa situação. Mas eu vou te dar conselhos aqui. Possivelmente você tem algum sonho que você pensa, mas ainda você não encontrou a oportunidade de realizar. Entendeu? E aqui, ó, família. Um pouco de dificuldade na família, tá? Um pouco de dificuldade. Aqui fala de pessoas da família que passam perrengues. Perrengues na vida. E, ó, carta do chicote. Perrengue na vida. Aqui eu sinto que na grande parte dos casos é perrengue na vida financeira ou vida material, de algum modo. E você fica um pouco sentida com a situação,
né? Mas enfim, acabei aqui a leitura com o baralho cigano ou Lenormand. Como complemento, vou embaralhar aqui o tarô para te aconselhar. Vou embaralhar pouco, porque na verdade eu já embaralhei um pouco antes de começar a gravar, tá? Para acelerar as coisas aqui. Mas enfim, ó, deixa eu ver o que mais que eu preciso te falar antes da gente partir para entrar de cabeça na vida amorosa, tá? Teu financeiro, um pouco de cuidado, tá? Aqui diz que você tem dívidas ou que você tem gastos, né? Você consegue honrar com essas dívidas, com esses gastos. O que é honrar? Você consegue dar conta de pagar, mas ao mesmo tempo isso tira de você uma certa liberdade. Então, por exemplo, eu não vejo você como se você estivesse numa fase que você consegue guardar um bom dinheiro, juntar um bom dinheiro, porque você gasta com despesas que você precisa ter ou dívidas que você tem. Então, ao mesmo tempo, você tem para gastar com o que você precisa, mas ainda para fazer luxos ou para poupar, você sente mais dificuldade, né? Mas enfim, vamos lá, deixa eu cortar aqui para você, ó. Como conselho, 3 de copas. Aqui a minha intuição fala, junto com a carta, aprenda a viver os momentos mais simples da vida com respeito ao teu financeiro, tá? Tem coisas que você não precisa pôr o teu dinheiro. Às vezes, a carta 3 de copas, às vezes ela fala de reunião, de festas. Lógico que você não vai fazer festa nesse período com essas questões de saúde aí, de contágio e tudo mais. Mas só estou querendo exemplificar. Essa carta é a carta das festas, ou seja, comemorar um pouco coisas mais simples, entendeu? Que a minha intuição está direcionando a isso, entendeu? Para que você possa ser uma pessoa mais alegre, porque na verdade não representaria aqui esse conselho para você, sai totalmente fora, mas a minha intuição está pedindo para dizer isso para você, tá? E como carta complementar, As de Espadas, que só reflete o quê? Ainda não vejo uma grande mudança para o teu financeiro. O As de Espadas fala de coisas pequenas, né? Coisas que vêm ainda em menor grau. Enfim, isso é o teu financeiro. Agora, vida profissional, você que quer realizar sonhos, que eu falei de sonhos engavetados, né? Querer renovar, olha, 4 de copas. Você tá vendo que é uma mulher sentada? Ó, é que o brilho da luz às vezes atrapalha. Tá vendo que é uma mulher sentada? O que representa? Que ainda não é hora de agir. Você tem sonhos, mas ainda o destino, Deus ainda não deu permissão para que os seus sonhos se realizem. Então você tem que esperar, aguardar e ir fazendo as coisas conforme dá na tua vida profissional, tá? Como carta complementar, 3 de ouros. 3 de ouros é a carta da assistência. Uma carta que fala assim que ainda você vai precisar de pessoas que te direcionem para você renovar o teu profissional, né? Buscar, hoje em dia, eu já fiz uma época que eu estava desempregado, um curso na prefeitura que eles ensinavam como conquistar emprego. Então, coisas desse tipo, fazer algum curso que te ajude em termos de como fazer uma entrevista, como preparar um currículo, como disputar uma vaga. É mais nesse sentido, o teu preparo para esse sentido. Caso você só queira a realização do teu sonho, esse sonho que está engavetado, aí é no sentido de que você vai precisar do apoio de outras pessoas para que esse sonho engavetado possa realmente surgir, mas a minha intuição fala que ainda vai demorar, viu? Ó, na grande maioria dos casos vai demorar coisa de ano, não é nem meses, é ano, acho que a gente está falando aqui. Então, tenha paciência e faça outras coisas, outras atividades, outras profissões, até lá, né? Enfim, já diz o ditado, quem não tem cão, caça com gato. Ou seja, não tem uma coisa, faz com outra, ok? Bom, se você já trabalha aqui, diz assim que as coisas estão muito incertas. Sabe como se você tivesse dificuldade de ter segurança na vida profissional? Aqui, ó, principalmente se você tem clientes, você pode sentir assim, meu Deus, eu tô incerto se os meus clientes vão voltar, ou se eu vou ter boas vendas no mês, bons clientes no mês. Traz essa incerteza.
traz essa inconstância também, que hora vem um pouco mais, hora vem um pouco menos. Se você trabalha em fábrica, essa coisa também, às vezes a fábrica parece que tem mais pedidos, depois do nada os pedidos se encerram, acabam, ou coisas assim. Então, é como se fosse um vem e vai dentro dos assuntos profissionais, tá? Uma hora parece que a coisa está desengatando, depois para, depois volta, depois para, e aquilo te gera uma certa apreensão. Não crie grandes projetos no trabalho para este mês, tá? Porque a energia é flutuante. Ah, Giato, eu quero montar uma feira, por 2 semanas essa feira, para arrebentar de vendas. Não vai, a feira pode ser que ela uma hora comece um pouco melhor, depois diminua, e vai, vem, vai, vem. Então não é um tempo para grandes projetos, entendeu? Ó, como conselho. Carta 2 de bastões, diz assim que você tem cabeça para tomar decisões boas, só que você tem que sentar e parar para pensar. Só que a minha intuição fala aqui, ó, se você for inteligente, você sabe que agora não é o momento certo de fazer grandes investidas, ok? Como carta complementar, 2 de espadas, inclusive saíram 2, né? 2 cartas número 2, 2 de paus, outros 2 de espadas. E que é uma carta também que fala assim que ainda você vai ter que abrir mais a tua cabeça, porque ainda as situações você não tem conhecimento total. Você vai precisar parar para pensar e analisar, é o que eu acabei de falar agora há pouco, tá? Ó, vida amorosa para você. Tem aquela coisa toda que eu te falei a respeito de amor, vou só complementar agora, tá? Vejo aqui, ó, diz que você... Não adianta, você não se entrega na vida amorosa no mês de fevereiro. Parece que você está muito preso dentro de você, com a sua própria vida, suas próprias coisas, seus próprios sentimentos, seu próprio sofrimento, suas próprias tristezas. É tudo você está com um pouco de dificuldade de estabelecer um certo contato com a pessoa, de pensar mais no lado da pessoa, de entender mais a pessoa. Não que ela esteja certa, ela pode estar errada, pode estar certa, mas em todos os casos você tem essa dificuldade, né, de parar para pensar nessa pessoa, entendeu? Como ela sente, como ela vê, como ela percebe as coisas dentro da vida amorosa e como ela vive o amor também. Mas para o teu benefício, aqui diz que a pessoa amada, ela passa por uma época que ela aceita essa situação. Mas que você esteja desse jeito, eu não vejo ela brigando com você porque você está assim. Você vai perceber que ela fica até... Em alguns casos eu vejo até que a pessoa... Nossa, gente, perdão. Eu troquei os papéis. Perdão, eu troquei os papéis aqui. É totalmente o inverso, tá? Tudo que eu estava falando até agora, por quê? Porque eu reparei aqui que uma carta estava grudada na outra, e aí que eu vi aqui, ó, vou até desgrudá-la aqui, aí que eu reparei, para você ver, uma cartinha muda a interpretação completa. E aí a carta estava grudada, agora que eu reparei, troca toda a situação. O que eu falei até agora que era você, não é você, é a pessoa amada. Então essa história que, eu não tô você pensa só em você e não entende o outro. Na verdade, não é você que está fazendo isso, é a outra pessoa que está fazendo isso, tá? Ela está pensando muito nela e pouco em você. É isso. Mas eu não vou explicar muito mais, porque é tudo aquilo que eu falei, só que não é para você. É a respeito da outra pessoa. Então você entenda como se eu estivesse explicando a outra pessoa, entendeu? Você troca os papéis. E aquilo que eu falei da outra pessoa, você troque por você, entendeu? Ou seja, o que eu falei da outra pessoa, eu falei de você na realidade. Só faça essa troca dentro da tua cabeça para não ter que repetir tudo que eu falei, muitas coisas, para não ter que repetir tudo, mas é aquela história toda, sabe? A pessoa, ela pensa muito nela, ela, e você fica um pouquinho de escanteio. Mas apesar de você ficar de escanteio, você aceita a situação. Aqui fala que você aceita. E eu vejo você dentro do relacionamento como se por algum motivo
você se sentisse uma pessoa sem liberdade e submissa com relação a outra pessoa. Pode ser que essa submissão seja financeira. O outro tem mais dinheiro que eu, então eu tenho que aceitar o que o outro faz. Ou pode ser submissão física. O outro é mais forte que eu, então eu, por medo dele não me bater ou dela não me bater, porque tem homem que apanha de mulher também. Aí eu me submeto. Ou eu quero muito manter a nossa família unida e eu não quero separar, então eu acabo aceitando o que fulano faz. Existe um aspecto aqui de submissão. Parece que você deixa de lado um pouco o que você quer para fazer não os gostos, mas para aceitar as condições que a outra pessoa te dá. Isso te provoca certa infelicidade, tá? Isso te provoca certa infelicidade, ok? Mas eu vejo aqui por um outro aspecto da tua leitura que você também passa por um pouco dessa situação, que você, para se defender, você também, no seu modo de sentir a vida, você também evita ficar pensando muito no outro, nos sentimentos do outro, porque você, por ter essas feridas de submissão, você acaba olhando mais para você. Lembra daquele exemplo que eu dei da pessoa que recebe o soco na cara? Ou seja, você está em dores, então você não tem tempo de pensar muito no outro. Então aqui traz, em outro lugar aqui da tua leitura, esse aspecto também. Você está um pouco nessa vibe, parece que cada um está olhando mais para si dentro do relacionamento, né? O sofrimento que eu tenho, a dificuldade que eu tenho, a situação que eu passei, tudo é eu. E vocês estão com dificuldade de pensar no nós, pensar no casal, pensar a dois, um sentir o outro, um pensar no outro, um fazer pelo outro, entendeu? Essa é uma grande dificuldade do relacionamento atualmente, ok? Se você não se relaciona, eu vejo você numa situação em que você se conformou, você não está feliz, porém você se conformou, entendeu? E toma cuidado porque você passa por um período de se inferiorizar por conta da situação amorosa, tá? Então, às vezes, uma pessoa que não é lá grande coisa, às vezes você pode olhar e você ficar encantada por ela, porque você não está numa fase que eu vejo que você se valoriza muito. Então você se julga menos do que você é. E às vezes você se impressiona com uma outra pessoa, você acha que ela é muita coisa para você, quando na verdade ela é pouca coisa para você, mas na verdade você está fazendo um conceito de você abaixo da realidade. Baixa autoestima. É o que aparece aqui, entendeu? Então você aqui me traz esse comportamento a respeito de você, entendeu? É bem complexa, a tua leitura assim tá bem psicológica, eu tô tendo que virar um psicólogo quase para poder interpretar a tua leitura, porque é muita coisa psicológica, muita coisa emocional, muita coisa do subconsciente, quase virando psicólogo, psicanalista e até um pezinho na psiquiatria também. Tô brincando com você. Mas enfim, você que não se relaciona passa por essa situação, tá? E toma cuidado para você não se desvalorizar no amor. Tu tem alguém para aparecer para mim? Então, aqui fala na maioria dos casos que tem um caso mal resolvido com uma pessoa, né? E essa pessoa, ela ora dá a entender que quer alguma coisa, ora não, entendeu? Na maioria dos casos de peixes, tá? Mas se essa parte não ressoa com você, porque depende dos teus outros signos, aqui simboliza, vai aparecer alguém? Pode até ter alguém sim, mas alguém que fica muito em cima do muro. E eu, sinceramente, olhando aqui, não te recomendo tanto, porque é aquela sensação daquela pessoa que ela dá um gostinho e depois ela some, sabe? Aqui traz muito a energia de gente desse tipo que tem de aparecer para você. Conselho, carta da estrela. Tenha mais fé na vida, né? A estrela representa a fé. Tenha mais fé, tenha mais esperança em Deus, ok?
que Deus vai te ajudar, que Deus vai te auxiliar. Coloca a espiritualidade à frente dos teus projetos. É o que a estrela sempre me fala. Como carta complementar, 8 de espadas. Tá vendo que é uma mulher chorando? Ela tá chorando, ó. Que representa o quê? Ainda é um tempo que as decisões são um pouco difíceis para você, que você sente que ainda os caminhos não são os caminhos que você gostaria, os caminhos ideais do teu coração, da tua mente, do teu pensar, do teu querer, né? Mas que você precisa adaptar e, como eu disse aqui, entregar nas mãos de Deus muita fé, porque Deus é um Deus de milagre. Amém? Não passei lá a tua frase no começo, que você é uma nova pessoa em Deus, para você se tornar uma nova pessoa em Deus, para você renovar o teu interior e se reerguer, porque aqui a leitura que me traz é a leitura de alguém que abaixou a cabeça para a vida, que não acredita muito na vida, no próprio potencial e precisa se reerguer, entendeu? Bom, peixes, falei bastante, mas foi necessário. Que Deus te abençoe. Agradeço por você estar aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Arrebenta de dar like, porque se todo mundo que assistiu tivesse dado like, seu vídeo teria saído 2 semanas atrás, hein? Pensa como você já poderia ter assistido isso. Enfim, que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.